gente vai fazer pequenos comentários sobre o capítulo 75 do livro Vinha de Luz, denominado Esperança. Chico e Emmanuel. A esperança é a luz do cristão. Começa colocando esperança como alguma coisa que tira o escuro do caminho, que tira o medo, que tira o pavor, que tira a insegurança, porque você enxerga. Então a esperança é alguma coisa que te faz enxergar lá na frente. É alguma coisa que no meio da noite te faz enxergar que o dia vai amanhecer. E coloca o do cristão. Então esse seguidor do Cristo, ele desenvolve no seu sentimento a esperança. E ele diz que nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. Veja como ele coloca como uma gradação, né? A esperança é um processo de construção da fé. O sobrevoo da fé, a fé já é aquele momento quando Cristo diz, eu venci o mundo. E é quando Paulo de Tarso diz também, eu fui crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para mim. É quando a gente não recebe mais, não reflete mais os impactos das dificuldades da vida. Porque a fé é tão forte, é tão suficiente, foi construída de maneira tão consistente que as coisas não nos abalam mais. A gente perde o temor, a gente perde o medo da vida, a gente perde o medo das coisas. Não que fique um temerário, que aí é inconsciência, mas a gente vai com consciência. Mas essa é a construção da fé. Mas antes dessa fé que faz esse sobrevoo sobre o mundo, tem a esperança. Ele diz que o voo sublime da fé é mais difícil. Mas esse tesouro da esperança, ele é mais comum. Mas mesmo assim, embora ele seja comum, ele também é construção. Ele não é gratuito, ele não é um processo gratuito. É preciso que a pessoa desenvolva, através das mudanças interiores, esse processo de construção da esperança, para chegar um dia na construção da fé, que era a fé que aqueles cristãos tinham quando enfrentavam todas aquelas dificuldades com toda a dignidade possível. Era a fé que o Cristo demonstrou no seu processo de crucificação, quando ele não teve medo, quando ele não foi covarde, quando ele não fugiu de nada. E o texto continua. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte. Qual é esse vale da sombra e da morte? O nosso mundo de imperfeição, o nosso mundo de provas e expiações. Aqui é um vale da sombra e da morte, porque é aqui que a dor é um instrumento de aprendizagem. Então essa dor costuma agitar esse vale. Essa dor costuma agitar esse espaço vibratório, onde os imperfeitos estão cometendo seus escândalos e sofrendo cada um a consequência dos escândalos que cometeu. E por isso a dor costuma agitar. E a dor traz medo, traz insegurança, traz tudo. Mas ele diz que essa dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, que somos nós. Onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. É o mundo de provas e expiações, bem-aventurados os aflitos, que sabem sofrer as aflições próprias desse mundo de imperfeição. Que a gente não está no mundo de imperfeição por injustiça. Nós não somos perfeitos no mundo imperfeito. Nós somos imperfeitos no mundo imperfeito. E ele diz, mas, mesmo nesse mundo imperfeito, existe a luz interior, que é a esperança. Olha que legal. Mesmo nesse mundo de imperfeições, onde os escândalos vivem se debatendo, onde as nossas imperfeições vivem se encontrando, uns cometendo imperfeições contra os outros, e as nossas dores, as tristezas, os medos, as angústias, tudo isso vivendo em nós, mesmo nesse ambiente de imperfeição, de provas e de expiações, existe uma luz interior, que é a esperança. A luz é interior. Ela não é lá de fora, e ela é interior, porque quando ela é interior, ela tem mérito. Ela só é interior com o mérito, com a minha luta, com a minha força. Então eu preciso alimentar essa luz. Eu preciso começar a construir, alimentar essa luz.
Tem um outro texto do Agenda Cristã, Chico e André Luiz, que ele fala um pouco disso. Olha que legal que ele fala da esperança. A esperança não nos fixa no coração através de simples contágio. É fruto da compreensão mais alta. Olha o que André Luiz falou. A esperança não é uma coisa que eu encostei e me pegou. É compreensão mais alta. E a compreensão é interna. Eu preciso refletir para começar a compreender melhor. E aí, a partir daí, eu vou adquirindo esperança na construção da fé. Que é aquela fé onde um dia eu vou dizer, eu também venci o mundo. No texto, Emmanuel continua. A negação humana, o espírito negativo do homem, né, nessa fase de imperfeição, onde a dúvida se sobrepõe à fé, à esperança, onde o medo se sobrepõe à esperança, isso gera a nossa negação, a negação humana. E ele diz que essa negação humana, própria dos imperfeitos, ela declara falências, ela fala de impossibilidades, fala de caminhos, de labirintos que a gente não encontra saída, mas, no entanto, a esperança vem de cima, é inspiração, sai de dentro. É a maneira de sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Ele citou 3 coisinhas da esperança aqui, ó. Ela desperta propósitos diferentes. Eu não sou mais aquele negativo, eu não sou mais aquele sofredor. Ela me desperta propósitos novos, esperança. Ela cria modificações redentoras. Eu me transformo no processo de redenção a partir da esperança, né? E descerra visões mais altas, tira algum véu do escuro que está de mim, porque ela clareia. Então a esperança me faz ter visões novas do mundo. Ela me faz despertar, me alimenta de novas coisas e cria coisas novas também em mim. Tem um texto no livro Fonte Viva que Emmanuel fala, não duvides. A dúvida é essa coisa, né? Ele diz, em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Essa dúvida que vem de dentro, a dúvida de fora, a dúvida filosófica é natural, é da natureza humana, tem que duvidar, a ciência duvida, a filosofia duvida. Ele não está falando dessa dúvida, ele está falando dessa dúvida de dentro, essa dúvida que me paralisa. Essa é a falta de esperança, essa é a falta de fé. Né? Em teus atos de fé, não permitas que a dúvida se interponha como sombra. Então esse medo que paralisa, que está dentro de mim, vai se interpor como sombra, né? Entre a minha necessidade e o poder do Senhor. Eu não vou fazer a comunhão, eu não vou me encontrar, eu não vou falar eu e o Pai somos um, eu não vou falar não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, porque tem uma barreira de sombra que eu preciso romper com essa barreira de sombra. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola divina. Por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. O evangelho de amor de Jesus é cheio de esperança. Né? Bem-aventurados, ele vai só trazendo, né, esperança, alegria. Ele veio para os doentes, ele veio para os sofredores. Por isso esses sofredores que necessitavam de esperança encontraram nas palavras do evangelho a força para continuarem a vida, para serem esses aflitos bem-aventurados. Eu achei um livro antigo, um livro de 84, Memórias de uma Alma. Eu achei uma coisa tão bonita sobre esperança, olha que coisa legal. A esperança é sempre o conforto de uma alma grande que em seu próximo raio percebe nitidamente a realização mais ou menos longínqua das suas santas aspirações. Olha que lindo! A esperança é sempre um conforto, porque ela conforta, ela traz luz, ela clareia, mas é o conforto de uma alma grande, porque a alma pequena está restrita ao medo, ao pavor, ela está enclausurada, ela está escravizada, ela não se abre para uma possibilidade nova, né? Então essa esperança é esse conforto, que em seu próximo raio, porque a esperança não é a luz permanente da fé, são
parece que é uma luz piscando, são raios. Nesse raio, aquele flash do raio ilumina um caminho mais adiante. Olha que bonito. A esperança ainda não é aquela fé permanente que clareia permanentemente, mas são raios. E nesses raios eu posso perceber nitidamente a realização mais ou menos longínqua. Às vezes a gente está numa noite escura, chuvosa, e um raio me faz enxergar lá adiante. Esse raio de esperança me faz enxergar lá adiante. Quando eu enxergo lá adiante, eu enxerguei o caminho. Então essa esperança, que são esses raios, que a gente ainda é imperfeito, não consegue a luz permanente, mas que a gente possa aproveitar esses pequenos raios que iluminam nossos caminhos mais distantes para a gente ter esperança e continuar a nossa luta. E aí a gente percebe a nossa, mais ou menos longínqua das suas santas aspirações. Aí eu percebo um raio de luz hoje, por exemplo, eu me percebo como imortal. Eu vejo que apesar da dor desse momento, que é uma noite escura, eu posso enxergar longe, eu posso enxergar a imortalidade, eu posso enxergar tantas coisas do Espírito, tantas coisas adiante. Eu posso enxergar muito melhor a vida. E por último, imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Olha duas frases daquela letra do Tim e Vanessa, Aos Pés do Monte, que a gente sempre lembra essa letra porque ela é linda. Um sentimento me ronda. É um sentimento que é do coração. É um sentimento novo, de fé, porque eu ouvi o chamado de Jesus e isso me trouxe esperança. Então um sentimento me ronda, ele fica dando volta em mim. Não sei dizer, tudo é novo para mim. É um sentimento novo, porque o medroso começou a ter esperança, o medroso começou a ter coragem, o raivoso começou a ter esperança, né? Tudo é novo para mim. Meu coração se renova. Quem renova o coração é a esperança e a fé. Então meu coração se renova com esse sentimento novo, com esse sentimento novo da esperança, com esse raio. Sinto a esperança invadir o meu ser. Então a gente sente a esperança invadir o nosso ser. E o cristianismo faz isso, o evangelho faz isso. A gente às vezes em momentos muito escuros, a gente sente esse sentimento nos rondando, um sentimento novo, e a gente escuta esse chamado de Jesus, e esse sentimento traz a nossa transformação. E aí vem a esperança. E eu sinto a esperança invadir o meu ser. Que cada um possa se concentrar nos raios que ainda lampejam na sua existência e que possa olhar adiante e enxergar nesses momentos de esperança, desses raios, enxergar um caminho mais distante e sentir, rondando a sua própria existência, uma luz, uma esperança, que indica esse caminho. Aí a gente sente a esperança invadir o nosso ser. E a gente vai ficar com um ser cheio de esperança nesse grande processo de construção da fé. Um abraço. Obrigado.